A paz do Senhor, queridos, amados irmãos que nos acompanham no canal do Projeto Semear. Eu sou o pastor Reginaldo e hoje é sábado, dia 26 de julho do ano de 2025. E às vezes na nossa vida nós nos deparamos com determinadas situações, nós nos deparamos com algumas informações novas que chegam para a nossa vida. E às vezes nós nos colocamos em uma situação de desespero, de medo, de angústia e, por que não dizer, até mesmo de pavor. Quando nós estamos com a nossa saúde intacta e de pronto nós vamos fazer um check-up de exames rotineiros e que nós nos deparamos de repente com o médico nos dizendo: olha, o seu corpo ele está assim, a partir de agora é câncer, a partir de agora é AIDS, a partir de agora é uma tuberculose, a partir de agora, seja qual for o nome da enfermidade, nós nos deparamos com situações, às vezes, que roubam a nossa paz, que tiram o nosso sono e que nos enche de preocupação em lugar que deveria ser de adoração a Deus, que deveria ser de vivermos uma vida tranquila. Mas isso faz parte da vida do ser humano. O importante é nós adorarmos a Deus, independente de qual seja a situação pela qual nós estejamos atravessando. E eu me pego, às vezes, lendo a Bíblia, e é bem óbvio que, eu já comentei aqui, a Bíblia, ela não foi escrita para nós. Ela não foi escrita para a nossa cultura, ela não foi escrita para o nosso povo, ela não foi escrita a não ser um livro contando a história principalmente da trajetória total do homem enquanto hebreu, enquanto israelita, enquanto um povo escolhido. E o Senhor Jesus, ele vem tempos depois e então ele abre esse leque de opções para que nós possamos também sermos salvos. E eu louvo a Deus por isso. Agora, em algumas situações da nossa vida, e eu disse que às vezes me pego lendo a palavra, e eu me deparo com o livro de Isaías. Algumas coisas como Isaías 41, o versículo 10, que diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós às vezes olhamos situações que nos colocam medo e desespero, e o próprio Isaías, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E isso está em Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora, quando Isaías, no seu capítulo 41, no versículo 18, ele diz assim: abrirei rios em lugares altos, fonte nos meios dos vales, tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. São situações que são expressas para aquele tempo, para aquele momento, através de profecia, na boca de Isaías, que foi um dos maiores profetas e que foi o profeta messiânico, aquele que
antecipou que o Messias viria e como seria a sua breve passagem pela terra para cumprir um propósito de salvação. Agora, profecias com uma profundidade dessa, dizendo coisas impossíveis naquele cenário. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa como é que se faz para abrir um rio no meio do deserto, de pronto qualquer pessoa de qualquer nação, independente das tecnologias atuais, diria: isso é quase impossível, e quando se faz alguma coisa é a um custo exorbitante. São oásis criados pelo homem, mas que não perpetuam. Eles precisam ser diariamente alimentados para que fiquem intactos, para que mantenham a beleza, como Dubai, por exemplo. Aquilo foi criado pelo homem no meio do deserto. Agora, eu estou aqui fazendo um comparativo com a nossa vida. Nos momentos que nós estamos seguindo e que as coisas parecem dar certo e que nós nos deparamos com falas contrárias ao momento que nós queríamos para a nossa vida. E volto a dizer, quando você senta em uma cadeira frente ao médico e ele diz para você é câncer e ele já está avançado, ou ele está assim, ou ele está assado. Quando nós nos deparamos com uma fala médica que nos diz assim, olha, você, com tratamento e tudo, você só tem tanto tempo de vida. E nesta noite, eu faço questão de trazer estas palavras para mostrar que para o Deus que nós servimos não há nada impossível. Deus é aquele que do nada ele faz tudo e aquele que tem tudo ele transforma em nada. Deus é aquele que nos deixou através da sua palavra dizendo que sua sabedoria para o homem é loucura. Ele é aquele que faz, que executa, que transforma. É aquele Deus que cria, é aquele Deus que traz providência, é aquele Deus que traz a existência onde nada existe. Nesta noite eu quero, de forma muito rápida, trazer esta palavra para que nós possamos ver que vivemos em um mundo de verdade, cheio de destruições, onde homens uns querem matar os outros, onde a guerra prolifera, onde o ódio dissemina, onde a inveja ela é plantada a todo o tempo, ela é cultivada, onde as perseguições elas crescem, onde parece que as pessoas não se contentam com o que têm e transformam as conquistas, o ego, e transformam o ego em escadas para subirem cada vez mais alto, sem olharem que a estrutura que está embaixo podem a qualquer tempo ruir e lhes derrubar. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia e que nós vemos que não adianta o guarda, não adianta a sentinela guardar a cidade se o Senhor não guardar. Não adianta ninguém tentar criar nada por intermédio da ciência, porque um sopro de Deus e as coisas deixam de existir. Quando o salmista ele escreve, Deus é o nosso refúgio, fortaleza bem presente na angústia. Nós começamos a olhar e ver que, desde muito antes, as pessoas que tinham um relacionamento com Deus de maior proximidade, elas não temiam. O apóstolo Paulo ele começa a escrever que a nudez, a morte, o espancamento, a perseguição não lhe poderia afastar do amor de Deus. Agora, eu te pergunto nesta noite, que forma que você tem se sentido
diante das coisas que a vida lhe impõe? Que forma que você tem buscado se relacionar com Deus diante das tuas realidades? Que forma que você tem criado para se aproximar de Deus? Porque hoje eu estou falando de forma um tanto quanto genérica, mas totalmente embasado na Bíblia, onde diz que este mundo jaz do maligno. E quando a palavra fala este mundo jaz do maligno, ela não está falando da estrutura da natureza que foi criada por Deus e a Ele pertence. Pelo contrário, a Bíblia diz que haverá um novo céu, uma nova terra, porque as coisas velhas já se passaram. Quando a Bíblia ela menciona o mundo jaz do maligno, ela está falando da estrutura política, ela está falando dos governos, ela está falando das administrações humanas, daquilo que são impostos a nós para que possamos viver enquanto aqui estivermos. Nós dependemos de um plano de saúde do governo, damos entrada em um simples exame e temos que entrar na fila, que virá uma chamada e quando vier para nós, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende do exame. E isso tem muito a ver, às vezes, com a forma com que nós nos portamos diante de Deus. Se nós começarmos a pensar, colocando em equivalência a forma que nós vivemos aqui e a forma com que nós falamos com Deus, nós entregamos para Deus através de orações, pedindo uma bênção a Ele e queremos para agora. Mas no governo da terra, nós somos obrigados a esperar o dia do nosso chamado, a nossa vez da fila. Às vezes nós temos a necessidade deste exame para agora. Nós temos a necessidade de uma intervenção cirúrgica para agora. Nós temos a necessidade, às vezes, que nos receite um remédio para agora, porque a nossa dor é agora. Porque a nossa necessidade do nosso corpo físico é para agora. E com Deus, quando nós entregamos alguma coisa nas mãos dele, se ele silencia, se ele não usa ninguém, se ele não fala conosco, se ele não nos responde, nós ficamos bravos. Nós começamos a questionar se Deus existe, nós começamos a perguntar se de fato Ele se preocupa conosco. Nós começamos a nos entregar a uma dúvida que a cada instante que passa nos coloca distante de Deus. Enquanto que olhando para a Bíblia nós deveríamos agir o contrário. Quando nós lemos o que a Bíblia diz que a fé é a única ferramenta que nos faz acreditar no que não vemos e que nos faz esperar naquilo que está distante, me desculpe. Quando nós olhamos para a Bíblia e que ela nos coloca situações como essa, abrirei rios no deserto e farei mananciais na terra seca, nós queremos que isso, uma promessa de Deus, seja para agora. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, me socorra. Senhor, olhe para a minha vida. Senhor, Senhor, Senhor. E nós falamos com Deus de uma forma com que nós cobramos Ele
para que Ele possa nos atender agora. E quando Ele nos atende, nos entrega saúde, o tempo que deveríamos ir à casa dEle, adorá-lo, louvar ao Senhor, sentar em família e contar uma história, gargalhar, tirar um momento de sorrisos, de relembrar coisas que passamos em família, nós tiramos para beber, para sair dançar, para perder o nosso tempo com fumo, com droga, com bebidas, com álcool, com amizades destrutivas. Mas quando queremos que Deus haja na nossa vida é agora. Mas o agora nas nossas vidas, para poder tirar um tempo para Ele, nunca chega. Nós entramos em uma controvérsia com Deus que quando nós queremos que Ele nos abençoe, nós fazemos campanhas, se necessário for, de uma semana, de 7 dias, de 21 dias, uma quarentena. Nós fazemos quantos tempos necessários forem, andando, se necessário for, de joelhos, para que Deus nos escute, para que Deus nos ouça, para que Ele nos responda agora, porque nós precisamos agora. Mas e quando Deus, Ele quer, na verdade, sondar o meu e o teu coração para ver se esse imediatismo é só quando eu quero para mim? E se o Senhor estiver em silêncio para provar o meu coração e ver se eu estiver em abundância, está tudo bem entre eu e Ele. Mas se o Senhor permitir um momento de miséria, se eu ainda o adorarei. A nossa vida, em alguns momentos, ela é feita uma vitrine de uma loja, onde apenas o que nos separa, para que nós não possamos tocar naqueles produtos, é o vidro da vitrine. E a nossa vida, nesse mundo em que nós vivemos, é exatamente desta forma. Existem alguma coisa ou algumas coisas que nós estamos do lado de cá e o que nos divide é o vidro da vitrine. Existe uma legalidade que nós abrimos na nossa vida para que coisas ruins entrem, que é o que é a nossa boca. Deus nos dá, nós nos alegramos. Deus nos tira, nós não nos conformamos. Deus nos dá um carro, nós ficamos felizes. Deus faz com que estejamos a pé, nós murmuramos. Deus nos dá todos os dias aquilo que queremos sobre a nossa mesa. Se Ele por algum momento quer nos provar e tira tudo, e nós temos que nos contentar, e eu contei já uma história aqui e quero contar outra vez a você. Eu e minha esposa, nós éramos sócios de uma pessoa política no Paraguai. E do nada nós fizemos um negócio muito grande com uma pessoa do Brasil e nós levamos um golpe tão grande que as coisas começaram a cair e dar errado. Tão errado que a estrutura física nós tínhamos, mas não tínhamos mais capital para girar. Se nós vendêssemos tudo aquilo que estava ali, daria um bom dinheiro. Mas tinha dias que faltava o pão para nós. E não era um dia. Eram vários dias consequentes. Vários dias seguidos. E na capital do Paraguai, na cidade de Assunção,
Existem pés de manga por todas as calçadas praticamente das ruas dos bairros. E até na cidade, no centro, existem alguns lugares onde tem pés de manga. Manga, a fruta. E já não era mais tempo de manga. Os pés pelas ruas, pelas calçadas, não tinham mais manga. E nós morávamos em uma chácara onde era a estrutura física da empresa. E quando nós começamos então a olhar, aquilo que estava acontecendo ao nosso redor, nós nos demos conta que nós dobrávamos o nosso joelho, nós pedíamos a Deus socorro, nós chamávamos a Deus para as nossas vidas dizendo: Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, nos ajude a sair desta situação. E nós começamos a nos dar conta de que não tínhamos dinheiro, nem para comida, nem para um pão. E os pés de toda a cidade já não tinham manga. Mas dentro do local físico onde nós tínhamos a empresa, tinham 2, 3 pés de manga, que um deles não parava de nos alimentar. Era manga no café da manhã, era manga no almoço, era manga na janta. E se a hora que fosse dormir ainda estivesse com fome, tinha manga. São situações que nós passamos na nossa vida e que tempos depois nós nos pegamos a pensar e a raciocinar e olhar para ontem, e nós nos damos conta de que Deus às vezes Ele não nos cuida da forma que o nosso coração ou a nossa mente queria, mas Ele nos cuida. No momento às vezes em que eu olhava o que eu estava comendo, eu não queria comer manga, eu queria qualquer outra coisa, eu não tinha. Mas em nenhum outro lugar tinha manga. E o pé que estava ao nosso alcance, Deus não deixava faltar a manga. Eu estou contando esta história nesta noite para que você entenda que às vezes nem tudo o que você pede, Deus te dará. Às vezes nem tudo o que você espera que aconteça no momento em que você quer, às vezes nem tudo Deus fará. Às vezes nem tudo estará ao teu alcance. E eu costumo dizer que nós enxergamos de uma forma limitada. O horizonte para nós é até onde chega o nosso raio ocular. Mas existe muito, mas muito mais do que aquilo que enxergamos. E nesta noite eu quero dizer a você, Deus tem agido na sua vida desta forma e talvez você não esteja vendo. Talvez você tenha pedido para Deus um prato de nhoque que você sonha com massa. Talvez você literalmente tenha pedido para Deus uma picanha suculenta e o Senhor está te oferecendo apenas manga. Talvez você tenha pedido para Deus: Senhor, eu quero a cura do meu corpo físico, e o Senhor está te oferecendo primeiro a cura da tua alma que está enferma. Alguns de nós, o Senhor, que sabe de todos nós o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã, alguns de nós às vezes não alcançaremos aquilo que alimentamos dentro de nós. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Não temos condições, não temos
Qual é a rota para chegarmos nisso? Não sabemos. E a cada dia que passa, o Senhor tem nos providenciado manga. Cheguei onde quero? Não. Morri de fome no caminho? Não. Porque a manga estava lá a todo momento. Senhor, eu quero que o Senhor cure esta enfermidade, porque eu já não aguento, porque, Senhor, se o Senhor existisse, meu servo, eu só quero te dar a manga. O povo de Israel gritava, chorava, esperneava no deserto e o Senhor dizia: o maná é diário. O povo fazia bezerros de ouro, o povo fazia esculturas, começava a se esquecer do Deus que lhes havia aberto o mar vermelho para passar seco. E eles estavam pedindo para Deus um novo caminho. Porque é muito fácil nós, como seres humanos, nos esquecermos que Ele abriu o mar. Porque tudo o que a nossa mente humana nos mostra é o deserto que está à nossa frente, árido, sem comida, sol escaldante. Qualquer lado que eu olho eu só vejo areia. Eu não sei para onde ir, eu não sei que dia chegar. Eu não sei se vou encontrar alguém que está vindo em sentido contrário, trazendo tudo aquilo que sonho. Eu não sei se daqui a pouco, no meio do meu deserto, eu vou dar de cara com um oásis. Eu não sei. Mas eu sei que quando eu leio as profecias bíblicas, então eu começo a entender o que Deus estava dizendo quando assim Ele falou na boca do profeta Isaías: eu abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Porque Ele estava dizendo: aquilo que você não pode fazer, não tem nem que ficar se preocupando, porque o impossível é para mim. O médico disse: não dá. A palavra última não é dele. A vida financeira te colocou contra a parede e tudo que você olha está no vermelho, no prejuízo. E o Senhor o tempo todo, através de vasos, através de palavra, te prometendo prosperidade. Agora, eu preciso entender. Prosperidade nem sempre ela é relacionada a dinheiro. A prosperidade ela tem um campo amplo de análise. Pode ser prosperidade de dias, pode ser prosperidade de longevidade, pode ser prosperidade de saúde. São tantas maravilhas que Deus pode fazer na nossa vida, taxando como prosperidade. E às vezes o nosso olho é só para o dinheiro. Agora, quando Ele faz a promessa: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha o fechamento deste versículo: eu te sustento com a destra da minha justiça. Os meus dias têm sido, Senhor, amargos, mas eu me esqueço a semente que eu plantei ontem. O Senhor está me sustentando, mas é o que? Com a destra da justiça. Plantei, eu tenho que colher. É justo. Eu, a minha vida toda, literalmente, não eu propriamente dito, eu estou me colocando em posição, a minha vida toda, eu sempre me alimentei com porcarias, mandando para dentro.
Nunca cuidei do meu corpo com exercício, nunca cuidei do meu corpo dosando as coisas. Todos os dias era lanche, porcaria, álcool para dentro e tudo mais. Aí aparece uma doença. Se Deus existisse, eu não estaria com isso. Esta mensagem, de forma muito calma nesta noite, é para que nós possamos justamente pensar na nossa vida, na nossa relação com Deus. Amamos a Deus pelo que Ele é? Ou amamos a Deus pelo que Ele dá? Ah, pastor, o senhor está falando isso, mas eu levo a minha vida tranquila. É verdade que eu levo a minha vida com álcool, com danceteria, com barzinhos, com isso, com aquilo. Senhor, e onde está o pecado nisso, pastor? Outro dia eu falava aqui sobre altares. O tempo que sobra livre na tua vida, o que você tem feito com ele? Da mesma forma que você se contenta em passar literalmente, praticamente, para alguns, né? Uma noite ouvindo músicas estrondosas, dançando, bebendo, fumando, jogando, vício nas cartas, vício em futebol, vício em qualquer jogo, qualquer coisa. Faça um contraste entre esse tempo e o tempo que você tira para se relacionar com Deus. E se eu te perguntar, todos responderão: você acredita em Deus? Claro. Você lê a Bíblia? Não. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Sim, pastor, é. Mas se ela é a palavra de Deus e a forma com que Deus fala conosco, isso significa que eu não estou dando tempo, oferecendo tempo para que Deus fale comigo. Nós somos humanos, imediatistas. Não oferecemos para Deus aquilo que temos de melhor, mas nós queremos que Deus nos dê o melhor. Mesmo assim, as promessas do Senhor, elas nos alcançam não pelo nosso merecimento, mas alcança porque a sua bondade, a graça do Senhor, que é o quê? Favor imerecido. Ou seja, Ele faz para nós favores que não merecemos. Quais são? Ele cura as nossas feridas. Sabe aquelas que aparecem em ressonância magnética, em tomografia, em raio-x? Algumas aparecem. Mas e aquelas que não aparecem? Aquelas que de fato, na verdade, são as que mais doem. São as que mais machucam. São aquelas que nós alimentamos em nós de uma forma tão espetacular que, se nós quisermos voltar para analisar aquilo que nós já não conseguimos achar de novo o caminho. Não conseguimos. Nós temos a mania e o imediatismo de querer que o Senhor sempre fale conosco usando a boca de alguém. E não queremos ir direto onde? Na boca de Deus. Não queremos nos relacionar mais de perto com esse Deus, porque se eu abrir a Bíblia, eu não entendo muita coisa do que eu leio. E a maioria diz isso. Não procuramos então entender Deus, mas queremos que Ele nos entenda. Quando está doendo, quando está fraco, quando estamos caindo, quando estamos precisando, quando a vida nos agride, quando o nosso sentimento ele fica literalmente amassado, pisado. Sabe aquela lágrima que já não sai mais nos olhos, mas é como se tivesse uma faca, uma espada atravessando a nossa alma.
que dói aqui dentro, que ninguém vê. Ele vê. Ele sabe. A forma de nós ouvirmos a Deus é um sentimento interior. São raras as vezes e muito poucas quando nós ouvimos, quem tem dom, ouvimos Deus falar de forma audível. A maior parte das vezes são revelações através de sentimentos. A maior parte das vezes são revelações através de: eu devo fazer isso porque eu estou sentindo paz. Não, eu não vou fazer. Deus não está me autorizando, porque por dentro o Senhor cria um temporal que nós não nos aquietamos. É o Senhor dizendo: não faça. Eu não estou nesse negócio. Não entre por esse caminho. O final dele é caminho de morte. E muitas vezes, cabeça dura do ser humano, e eu já fiz muito isso, escolhemos entrar por aquele caminho que nos levará à falência, à derrota, à perdição, a dores, a tudo aquilo que nenhum de nós queríamos para a nossa vida. E o Senhor continua prometendo: eu plantarei rios nos seus lugares altos. Não se preocupe com aquilo que você não consegue fazer. Apenas entregue nas minhas mãos. Aquilo que nós não podemos fazer é só nós entregarmos nas mãos de Deus. Porque o próprio livro de Isaías, no seu capítulo 49, versículo 15, ele diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que ama, que cria, que se não compadeça dele, que foi próprio filho do seu ventre. É o versículo 15 do capítulo 49 do mesmo livro de Isaías. Esse livro é de uma riqueza descomunal para que nós possamos ver as promessas de Deus, a boca de Deus, de forma inerrônea. É ler, consultar, se alimentar, depositar a fé, esperar e colher os resultados. Aí ele complementa: mas ainda que esta mulher se esquecesse do próprio filho que cria, que saiu do seu ventre, todavia, diz Deus, eu não me esquecerei de ti. O Senhor, ele não deixa de te olhar um minuto. O Senhor, ele não perde um minuto tirando os olhos de ti. Ele sabe a sua dor, ele sabe as suas necessidades, ele sabe o dia que você está gemendo, ele sabe o dia que a tua fé está pouca, ele sabe quando surgem as dúvidas dentro de você, ele sabe quando alguém está te perseguindo, ele sabe tudo a seu respeito. E não se preocupe. O impossível, colocar rios no deserto, ele faz. Curar feridas internas que ninguém vê, que está ali há anos, ele faz. Olhar para dentro de nós e fazer um escaneamento total, para ver onde precisa ser consertado. Tirar uma pecinha, colocar outra, desentupir uma veia, tirar uma pedra que está na vesícula, no rim, tirar aquela célula cancerígena demoníaca que nos alcançou. Ele faz. A ciência não dá conta disso. Ele faz. A ciência não o engana, não o supera. A ciência não passa por sobre o seu poder. Ele faz. Nesta noite, eu quero te convidar, de forma muito rápida estou fazendo hoje, eu quero te convidar a debruçar-se diante desse Deus. Meu casamento, pastor, não está bem. Ele faz. O Senhor não destrói uma família para criar outra. Não.
O Senhor não fecha uma porta que Ele mesmo abriu para você. Pelo contrário, se Ele fecha, Ele já abre outra melhor. Mas se Ele tem propósito com você, nesta porta que Ele abriu, Ele diz que nem o inferno fecha. Mas ao contrário, quando Ele fecha portas diante de nós, a Bíblia diz que nem o inferno consegue abrir. Debruce-se diante do Senhor nesta noite. Está doendo? Conta para Ele. Está precisando? Conta para Ele. É financeiro? Conta para Ele. É na saúde? Conta para Ele. É no amor? Conta para Ele. O que é que está afligindo a sua vida? Pastor, eu não sei de fato se Deus tem um propósito na minha vida, porque eu não me vejo fazendo nada. Sabe por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus, na maioria das vezes, nos foi ensinado que para se aproximar de Deus é em forma de religiosidade. E eu tenho pregado contra isso. Eu tenho pregado justamente contra a religiosidade que deixará muitas pessoas fora do céu, por acharem que estão salvas e não se relacionarem com Deus da forma que a Bíblia manda. Debruce-se nesta noite diante do Senhor. Se humilhe, porque a Bíblia diz, Salmos, que Ele ama o coração contrito, ou seja, aquela alma humilhada, rasgada. Deus, eu não aguento mais. Senhor, olha, eu tenho tentado com todas as forças que ainda me resta, mas elas acabaram. É só o Senhor que pode dar jeito na minha família, na minha situação, no meu esposo, na minha esposa, no meu filho, na minha filha, que está envolvido com isso, está envolvido com aquilo. Senhor, eu queria tanto que o meu filho fosse livre das garras das drogas, do adultério, da prostituição, do roubo, do crime. Senhor, a minha filha, ela está, Senhor, como em uma areia movediça, afundada. Senhor, só o Senhor para resgatar. Pai, o meu marido, Deus, eu não aguento mais. Ele entra dentro de casa, parece que aqui não é bom para ele, ele já sai, passa quase a noite fora e quando volta apenas para dormir, Senhor. Não tem diálogo. Entregue a Ele. Rasgue-se na frente do Senhor. Fala, Senhor, eu estou abrindo o meu coração, porque eu aprendi que nos lugares altos e impossíveis, na terra seca e impossível, é o Senhor que abrirá rios e mananciais. Vamos orar. Conte para Deus do seu jeito, com as tuas palavras, o que é que você precisa. E eu tenho certeza que se você fizer com humildade, se você fizer com sinceridade, desta oração, não é outra, desta oração, você colherá mudanças radicais. Você colherá curas que são literalmente impossíveis de acontecer. Mas eu fecho nesta noite dizendo o que está escrito na palavra, porque para Deus não há nada impossível. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Senhor, em oração agora, nesta oração, Pai, de olhos fechados, com a nossa fé reunida e unida, nós clamamos pelo Teu nome. Nós pedimos a Ti, Pai, a libertação das nossas vidas, porque o Senhor tirou o Seu povo do Egito, é para não serem mais escravos. O Teu Filho morreu na cruz, meu Deus,
E quando ele abre o leque da salvação, é para que nem eu, nem os israelitas, nem esta pessoa que ora comigo, fôssemos mais escravos. Escravos da enfermidade, do medo, da pobreza, da miséria, do ódio, da fofoca, da perseguição, do câncer, desta veia entupida, deste rim que não funciona, desta vesícula, meu Pai, infalível, que deveria ser, mas não é. Meu Deus, deste pulmão que está com mancha, desta pneumonia dupla. Ó Jeová, destas articulações, meu Pai amado, que não funcionam mais, da força corporal que está indo embora, da falência dos órgãos, da AIDS, da sífilis, do cancro, desta doença venérea, meu Pai, que tomou conta desta vida em momentos, meu Deus, que ela pisava em lugares que não deveria. Ó, meu Deus, eu entrego diante do teu altar agora, porque o Senhor é dono deste mundo e das nossas vidas, e és Senhor de todas essas coisas. Nenhum mal, Senhor, pode prevalecer diante da tua voz. Eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor interceda por nós junto ao trono do Deus Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, para que seja cortado esta enfermidade, seja arrancado pela raiz, seja queimado, Pai, toda célula cancerígena, toda enfermidade. Senhor, desentupa esta veia, desentope, meu Deus, desentope. Meu Pai, estes neurônios que não estão funcionando, cura, meu Deus, toda esta árvore neurológica, tenha misericórdia desta coluna, do joelho, dos braços, das mãos. Fortalece agora os ossos e a estrutura, os nervos. Fortalece, meu Deus. Fortalece agora, Pai, os músculos desta pessoa. Tira esta dor de cabeça, esta visão, meu Pai amado, que está perdendo a cada dia. Senhor, recupera, refaz. Eu oro agora por cura. Espírito Santo, eu creio no poder dos céus para que possa alcançar esta vida, deixá-la livre desta célula cancerígena, desta raiz do mal. Eu dou uma ordem agora, todo espírito de enfermidade saia desta vida, saia desta casa, saia desta família. Miséria, miséria financeira, saia. Portas fechadas, se abram agora, no nome de Jesus. Meu Deus, esta pessoa que ora com fé, resgata agora a vida deste filho e desta filha. Resgata agora a união familiar, meu Deus, desta pessoa que ora com fé comigo. Resgata agora, meu Pai, a união desta família, que um inveja o outro, um persegue o outro, um fala do outro. Quebra agora toda a maldade, toda a raiz satânica, todo o mal. E faça, Senhor, com que esta casa agora seja coberta da tua glória, coberta do teu poder, com o sangue vertido na cruz, para que nenhum mal mais se aproxime. Jesus, ouça a oração deste homem, ouça o pedido desta mulher. Conceda nesta noite, para que esta pessoa tenha sua vida mudada, tenha o seu entorno modificado, tenha a sua família abençoada, tenha a sua vida restaurada, tenha a sua saúde recomposta, para que, Senhor, o teu nome seja glorificado. E nesta oração eu já te exalto,
Eu já te glorifico, porque eu sei que o Senhor me atende. Cura esta pessoa agora que ora com fé. Eu te dou uma ordem. Doença, saia deste corpo, para que o meu Deus seja glorificado. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Saia, saia e não volte mais. Problema na bexiga, problema nos rins, problema no estômago, no esôfago, problema nos pulmões, nas articulações, nas veias, na circulação, em nome de Jesus, seja curado, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esta pessoa que ora pelo sua vida sentimental, meu Deus, o Senhor é o Deus de amor. Então faça esta pessoa agora, Pai, ser abençoada. E que o Senhor possa, Jesus, abençoar, Deus, a vida sentimental dele, para que seja restaurado na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E você diz amém e graças a Deus. Queridos irmãos, amigos, amanhã é domingo, às 7 horas nós nos encontraremos aqui outra vez. Que você possa regozijar-se na presença do Senhor. Esta palavra desta noite foi uma palavra um tanto quanto diferente, calma, pausada, tranquila, porque eu precisei fazer desta forma hoje, mas que o Senhor possa estender o seu manto sagrado sobre toda a sua vida, sua família, seu emprego, toda a sua estrutura, onde abrange a sua vida. Colha, em nome de Jesus, resultados positivos, porque Ele plantará fontes em lugares altos, rios no meio do deserto. Ele fará acontecer o impossível, se você crer, em nome de Jesus. Nos encontramos amanhã, neste canal do Projeto Semear, Pastor Reginaldo, às 7 horas da noite. Eu espero que você participe comigo. Deus abençoe e até lá.